Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo a solenidade de Todos os Santos. Essa festa é celebrada no dia 1º de novembro, mas no Brasil ela vem transferida para o domingo porque não é um dia de feriado. E assim, para que os fiéis possam participar desta liturgia que é tão importante na vida da igreja, ela foi transferida para o domingo mais próximo. E por que essa festa é tão importante e nós temos que celebrá-la? Porque a santidade é a vocação, é o chamado de Deus para todos os cristãos. Todos nós somos chamados a ser santos. E se celebra isso num único dia, porque você imagina, os 360 dias seriam poucos para celebrarmos todos os santos que nós temos em todo o mundo. Só no Brasil agora nós tivemos mais uma, Santa Dulce dos Pobres, mas outros já vieram, Madre Paulina, São Frei Galvão, os protomártires do Rio Grande do Norte. Vejam, nós estamos aprendendo a reconhecer os nossos santos. E não só isso, não só celebrar todos de uma vez, mas muitos também viveram no anonimato a sua santidade. Viveram na simplicidade, viveram ali o pai de família, lutando para educar os seus filhos na fé, lutando para sustentar a sua casa. Tantas outras pessoas no seu anonimato, na simplicidade do seu coração, foi capaz também de responder ao chamado de Deus. Isso é santidade. Santidade é respondermos ao chamado de Deus. E se nós formos usar a liturgia de domingo passado, é simplesmente, através da nossa humildade, reconhecermos e oferecermos para Deus não aquilo que nós conseguimos fazer com as nossas forças, mas sobretudo através da fé permitir Deus agir em nós. Essa é a nossa consciência, filhos e filhas. Precisamos permitir Deus agir em nós, deixar que a vontade de Deus se concretize. E o santo não foi alguém que foi perfeito, não é alguém que nasceu predestinado, foi alguém que não desistiu de perseguir os desígnios de Deus na sua vida. Essa precisa ser a nossa consciência, meus filhos. São João Paulo II tem uma frase muito importante. Ele fala assim: santo é o pecador que não desiste. É o pecador que não se acontenta. Cai, mas levanta. Cai, mas busca a graça de Deus. E assim vai procurando trazer para a sua vida este senso de plenitude e esta comunhão que só Deus pode nos ofertar. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fico preocupado, muito preocupado. Hoje eu perguntei na missa das crianças assim, olha só, presta atenção. Eu perguntei para eles o que era santo. Eles souberam mais ou menos formalizar essa ideia. E aí eu levei eles a entender que santos são os amigos de Deus. E porque são tão amigos, chega uma hora que Deus leva eles para viver com eles. E eu disse assim, ó, assim como os santos são amigos de Deus, nós também precisamos ser amigos dos santos, porque foram pessoas que passaram por essa terra, nos ensinaram o caminho de Deus. Então é uma grande virtude, afinal de contas, diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. E eu falei assim, então vamos ver quem aqui é amigo de algum santo. Mas para lá, dos nossos amigos nós sabemos a data de aniversário. E aí eu perguntei assim para eles, né? E aí, quem são os seus amigos santos? Se salvaram 2 ou 3 que estudavam num colégio confessional. Todos os outros não conseguiram manifestar nenhuma amizade, ou menos alguma admiração por algum santo que conheciam. Eu fiquei muito preocupado. Nós estamos vivendo num contexto em que muitos de nós deixamos de seguir a tradição da nossa fé por medo, por vergonha, ou por nem todos acreditarem na intercessão dos santos. Os nossos irmãos evangélicos não acreditam, e aí então eu prefiro não falar, que é para não causar nenhuma divergência. Entenda, meus filhos, o respeito, se uma pessoa é respeitosa, você não precisa ter receio de dizer o que você crê. Se alguém é respeitoso, ele vai saber acolher a sua decisão e vai dizer, eu creio diferente. Mas, em nome desse politicamente correto, estamos perdendo a preciosa tradição da igreja. A igreja triunfante do céu celebra lá a sua liturgia. E nós não estamos mais reconhecendo isso. Pior, ao não avaliarmos a vida daqueles que passaram por aquilo que nós passamos, nós nos tornamos cada vez mais vazios, sem referências. É bem verdade que eles foram santos no contexto em que eles foram chamados. Hoje o nosso chamado à santidade passa por outras realidades.
Imagine só que São João Maria Vianney fazia penitência. Qual era a penitência dele? Ele comia uma única batata o dia inteiro como penitência. Essa penitência não serve para mim, irmãos. Não dá certo na minha vida. Antigamente, a grande modelo de santidade era o sacerdote que ficava horas e horas no confessionário, atendendo o povo lá na igreja. Hoje, se talvez eu ficasse horas e horas aqui na igreja, eu ficaria sozinho. Meu ministério hoje eu vivo de outro jeito, indo até as pessoas, conseguindo celebrar missas em alguns espaços onde não se previa, levando a espiritualidade até as pessoas. Então vejam, os modelos de santidade variam de acordo com os chamados, mas o ardor que eles viveram seu chamado, mas a graça que celebraram, isso serve para todos nós. Mães, conheçam a história de Santa Rita, para vocês entenderem o que é uma mãe que não desiste da família, uma mulher que intercedeu para o marido, para a sua conversão. O marido foi morto, e até o leito de morte rezou pelos seus filhos, porque queriam vingar a morte do pai. E ela conseguiu que no leito de morte eles se arrependessem, morressem em graça de Deus. E ela quis se entregar completamente a Deus. As irmãs não queriam, imagina naquela época, que seria uma mulher que já fosse casada, entrar num mosteiro, né? A mentalidade era outra. Pois Deus fez ela adormecer, levou ela para dentro do mosteiro. Detalhe, o mosteiro era de clausura, todo fechado. E ela amanheceu no jardim. As irmãs, como é que você entrou? Ela falou, não sei, Deus me trouxe. Veja, meus filhos, isso é que é santidade. É a gente acreditar que Deus continua falando conosco hoje, que Deus continua esperando de nós hoje. E pior, além de não reconhecermos, não valorizarmos aqueles que nos precederam na fé, ainda vamos perdendo o senso de eternidade. Juntamente com o não reconhecimento da santidade, nós não reconhecemos a vida futura que Deus espera de nós. Nós vamos nos acontentando com as realidades deste mundo. É por isso que nós encontramos tanto vazio no ser humano. Vocês não imaginam o tanto de adolescentes que eu atendo, que estão se mutilando, que estão passando por certas dificuldades. Sim, meus filhos, é fruto de uma geração que não aprendeu a lidar com as próprias limitações. Mas eu faço uma reflexão mais ampla. Não é só que não sabem lidar com as limitações, é que estão querendo viver valores que são eternos numa realidade terrena. Estão vendendo para a nossa geração que nós podemos ser plenamente felizes, que tudo na nossa vida dá certo, que basta você querer, basta você se programar. Ei, a plenitude é no reino dos céus. Senão eu não preciso nem morrer, eu vou ser feliz aqui, eu vou viver tudo que eu quero aqui. No seu DNA, olhem para mim, quero todo mundo olhando para mim. Se eu tivesse uma aula eu diria agora assim, vai cair na prova, sempre dá certo. Olhem para mim, você foi criado para o céu. No seu DNA, no dia da criação, no dia da sua concepção, Deus te criou para o céu. Não queira adiantar as coisas, não queira viver a plenitude em um ambiente terreno, porque isso vai gerar frustração, vazio, porque você não soube esperar o tempo certo. O nosso Deus é o Deus da plenitude, sim, mas essa plenitude é no reino dos céus. Hoje em dia tem tantas ideologias, filosofias que chegam aí vendendo tantas ideias. Meus filhos, plenitude é no reino dos céus. Não adianta. Se você quer viver a plenitude do seu trabalho, mais cedo ou mais tarde, você vai se decepcionar com alguma coisa e não vai saber lidar com a frustração. Se você coloca o senso de plenitude nas suas relações humanas, mais cedo ou mais tarde, na sua família mesmo, se você não souber viver um equilíbrio emocional, mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar e vai cair aí num vazio interior. Nós estamos diante de uma sociedade que vive o vazio, porque deixou de aspirar à santidade e os valores da eternidade. Ou se estão aspirando, estão achando que podem viver isso aqui. Eis o grande problema da humanidade. Meus filhos, nós fomos criados para o céu. Não adiantem as coisas. Não adiante esse processo, porque na estrutura que nós temos aqui, nós não somos capazes de suportar a plenitude. É isso que Deus nos desperta ao celebrarmos os santos. Nós fomos criados para lá, para a comunhão com Deus. Padre, então eu não vou fazer nada, eu vou esperar tudo chegar. Não, aqui nós vamos nos exercitando, aqui nós vamos aprendendo, mas plenitude é lá.
Estão vendendo para a nossa geração sonhos, mas eles não aprenderam a conquistá-los. No primeiro sofrimento, na primeira dificuldade, tudo desaba. Tudo se desmancha como um castelo de cartas. Meus filhos, ou nós resgatamos o valor da fé e a espiritualidade que nos leva a esse caminho, ou então o nosso processo estará comprometido. Eis porque celebrar todos os santos é mais do que nunca atual, porque é um chamado universal, é um chamado a viver com Deus, reconhecendo que somos passageiros, mas que a plenitude ainda vai se concretizar no reino dos céus. Aí entenda, meus filhos, isso não é desculpa para você conseguir sanar muita dor sua não, viu? Não é nenhuma instrumentalização para que ninguém se acontente da situação que vive, não. Isso é uma verdade que, se não for considerada, vai te fazer construir um caminho de falsidade, um caminho de mentiras, que vai te frustrar. E a liturgia de hoje nos mostra um pouco este caminho. Já na primeira leitura do Apocalipse de São João, nós vemos um pouco São João mostrando como será aquela liturgia celeste. Todos lá diante do Cordeiro, sentado no trono, com vestes brancas, com a palma na mão. Os escritos joaninos são escritos muito simbólicos. O branco representa a pureza, a palma é a palma do martírio, aqueles que doaram sua vida pelo Cristo, né? Pelas causas do reino. Estavam lá diante, reconhecendo o Senhor, é o Cordeiro imolado, é nosso Senhor. Perguntaram, quem eram aqueles ali que estão lá rezando? E o que disseram? Foram aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. De modo bem simplório, meus filhos, nós no nosso batismo recebemos uma veste branca. É a veste da pureza. Pelo batismo nós somos inseridos em Cristo. Nós somos chamados à vida de santidade. E é bem verdade que no caminho nós também vamos ter que lidar com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, mas é aí que está o segredo. Se santo é o pecador que não desiste, nós precisamos aprender a lavar e alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Que sangue, Padre? No sangue do sacrifício do Cordeiro. Veja, este sacrifício da cruz, que o Senhor vivenciou, cruento na sua época, hoje se atualiza para nós através da Eucaristia, de modo sacramental. Olha, qual é a primeira celebração do Tríduo Pascal na Quinta-feira Santa? A celebração da instituição da Eucaristia. O primeiro passo que Jesus assumiu ao viver a sua paixão foi estabelecer a Eucaristia, instituir a Eucaristia, porque ele se doou e mesmo partindo desta terra quis se deixar através de sinais claros da sua presença, fazer isto em memória de mim. Portanto, meus filhos, de Eucaristia em Eucaristia, eu revivo a paixão do Senhor e aprendo a me purificar no sangue do Cordeiro. Olha, o que eu estou ensinando aqui para vocês é teologia. Uma vez o meu professor de Eucaristia perguntou assim, quantas missas foram celebradas na terra? Aí todo mundo, tá doido, né? Pera lá, só na minha paróquia tem... Não dá para contar. Aí o pessoal falou, isso é um número impossível. Ele falou, uma. Aí todo mundo, A única missa que houve foi a que Jesus celebrou. E as outras, professor? As outras foram atualizações daquele mistério hoje. Não estou celebrando uma nova missa. Eu estou atualizando aquele mistério hoje. O sacrifício do Cristo se faz presente e real hoje. Eu posso atualizar a salvação de Deus na minha vida hoje. Eu preciso querer, eu preciso vivenciar. E ainda tem gente que acha que a Santa Missa é um senta, levanta, senta, levanta. Se você não entender o mistério que você está celebrando, vai ser um senta e levanta mesmo. Agora, se você entender, cada Eucaristia terá um sabor diferente na sua vida. Quando o padre for falar já, eis o mistério da fé, o que nós vamos responder? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa morte, ressurreição. É por isso. É o sacrifício da cruz, o Calvário se renova. E tem gente que ainda quer ser cristão e não quer participar da Santa Missa. E não quer renovar esse sacrifício. Meus filhos, somos filhos de Deus. O Senhor nos chama a essa comunhão. O Senhor não só nos criou para chegarmos à santidade, mas Ele também nos oferece as condições para isso. São João nos recordava na segunda leitura, não é? Somos filhos de Deus e nós o somos de fato. Viver essa realidade, deixa eu falar, se você não se valorizar, se você não reconhecer essa filiação divina, quem é que vai te valorizar? Quantas pessoas que se sujeitam a viver o adultério?
tendo outras pessoas pela metade, sendo instrumento dos outros. Deixa eu falar, meu filho e minha filha, Deus, quando for colocar uma pessoa na sua vida, não vai te dar uma pessoa pela metade. Vai colocar a pessoa que vai caminhar com você no tempo que for necessário. Pessoas que se deixam instrumentalizar, pessoas que aceitam qualquer coisa na sua vida. Você não precisa disso. Se enxergue como filho de Deus, como filha de Deus. Reconhece o seu valor, reconhece quem você é. Hoje em dia o ser humano tem sido tão manipulado pela sua falta de fé. Quando nós não acreditamos na providência de Deus, a gente aceita qualquer emprego. Quando a gente não acredita nas bênçãos de Deus, a gente vai se deixando usar, vivenciar. Em nome de carências, nós nos tornamos objetos. É triste isso, é triste. E alguém vai me dizer que a humanidade está crescendo sem fé? Aonde? Aonde? Onde governos fecham barreiras, não deixam imigrantes que estão correndo o risco de morrer entrar por causa da vida financeira? Quando o ser humano passou a valer menos do que um valor monetário, você vai me dizer que a sociedade está evoluindo? É necessário um Papa gritar de uma janela, lembrar que somos irmãos, relembrar o valor do ser humano para as pessoas tentarem acordar. Enquanto a Europa discutia sobre a imigração, Papa Francisco saiu do Vaticano. Sabe onde ele foi? Na ótica. Trocar o óculos que tinha quebrado. Não avisou ninguém. Para mim foi uma grande mensagem do Papa. Meus filhos, vocês estão com a visão distorcida. Bota um novo óculos. É bem verdade que também se precisa pensar no desenvolvimento dos povos. Não estou querendo dizer isso. Quem sou eu, né? Para querer definir a política de acolhida de um país. Mas vejam, deixar as pessoas morrer alguns quilômetros da margem, simplesmente porque não é da mesma nação que eu, é no mínimo crueldade, indiferença. Eu já não reconheço mais no outro o meu irmão. Eu já não reconheço mais o valor da santidade. E muito menos que um dia eu vou partir dessa vida. Porque hoje a gente corre tanto para alcançar dinheiro, e quando você morre, nem a roupa que você vai levar no caixão você vai escolher. Alguém vai te vestir. Fomos criados para o céu. E o Evangelho de hoje, o Senhor deixa isso muito claro. Nesse discurso das bem-aventuranças, que parece repetitivo, mas é muito profundo, se você for ver, a cada bem-aventurança, Jesus assemelha um valor de fragilidade, um valor de carência. A palavra bem-aventurança significa felizes. Então Jesus está dizendo assim: felizes aqueles que são pobres em espírito, felizes os aflitos, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça. Veja, são todas realidades que indicam carência, necessidade. Quem aqui é feliz por ser aflito, por viver em aflição? O que o Senhor nos mostra é que as realizações acontecerão no futuro. Perceberam que os verbos estão no futuro? Serão consolados, possuirão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia. O que o Senhor nos fala? Felizes vocês que ainda não se acontentaram com as coisas dessa terra. Um dia isso vai se manifestar. Viver a esperança, caminhar na fé, é tudo o que um cristão precisa para que, passando neste mundo, mostremos o porquê viemos a este mundo, os nossos valores e, sobretudo, aonde Deus espera que cheguemos. A santidade, meus filhos, é você viver a vontade de Deus em cada momento na sua vida, aonde você estiver, não deixando que nada nem ninguém tire aquela plenitude que Deus vai concretizar em você no reino dos céus. Agora, se você ficar procurando só sua satisfação pessoal, só lamento. Mais cedo ou mais tarde a conta chega. E olha, só de falar em satisfação pessoal, né? Vamos pensar nas nossas crianças hoje. Só fazem o que gostam, só fazem o que querem. Que adultos nós estamos formando? A tradição da penitência, a tradição do jejum, nos mostram, meus filhos, que a vida é difícil, que não dá para viver fazendo só os nossos gostos. Nós somos chamados a realizar a vontade de Deus. Abra o seu olho. Você foi criado para o céu. Não se apegue. Passe nesse mundo. Viva as suas conquistas. Louvado seja Deus. Que elas não sejam as prioridades na sua vida.
Porque você passa, e essas conquistas, elas ficarão. O Senhor só precisa de duas coisas para Ele conseguir agir na nossa vida. Presta bem atenção nisso. Um coração aberto, precisa da sua liberdade e precisa da sua fé. Que o Senhor nos encontre abertos para acolher a sua graça e, sobretudo, fiéis e crentes para deixar Ele realizar a sua obra em nós. Com essa consciência, nos preparamos já na liturgia terrena, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para a grande liturgia que um dia vamos celebrar no céu, onde viveremos plenamente a paternidade de Deus, onde olharemos para a nossa vida terrena e dizer: toda aquela carência agora eu entendo. Só Deus basta. Tudo passa. Só Deus basta. Vamos fechar os nossos olhos? Diante disso que o Senhor nos propõe nessa liturgia. E você, meu filho e minha filha? Como é que você tem vivido com o Senhor? O que é que você está disposto a se comprometer com Ele hoje? Eu não sei qual ideologia você foi acolhendo na sua vida, que foi perdendo o senso de eternidade. Mas você não pode se acontentar por menos. Você foi criado para o céu. O seu DNA é da eternidade. Pode ser que a sua vontade ou situações estão querendo disturbar esse seu percurso, mas não seja como o filho pródigo. Não viva como se o pai tivesse morrido. Você tem dignidade. O Senhor morreu por você. Esse sacrifício se atualiza na Santa Missa. Portanto, tenha coragem de recomeçar, independente de qual situação você se encontra. Hoje o mistério da tua salvação bate à sua porta novamente. Abra esse coração, permita a graça de Deus te fortificar, permita a graça de Deus te restaurar, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Essa é uma grande verdade que precisa ser proclamada. Este é o grande presente de amor que o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus. E você, pelo seu batismo, foi chamado à santidade. Foi chamado a realizar os desígnios de Deus na sua vida. Abra os seus olhos. Na situação de vida que você estiver, como é que você pode hoje ser uma pessoa de Deus? Como é que você pode hoje viver a sua fé? Qual testemunho você precisa dar daquilo que você acredita? Não deixe que a sociedade do vazio, os valores do vazio permeiem a sua vida. Não deixe que o egoísmo, a indiferença, os apegos terrenos te façam presos numa realidade que é passageira. Os santos passaram por esta vida, sobretudo conscientes da eternidade. É para lá que nós iremos. É essa consciência que nos motiva. Por isso, peregrinos nesta terra, nós te pedimos, Senhor, derrama o Seu Espírito Santo sobre nós. Venha, ó Senhor, fortalecer a nossa fé. Nessa Santa Missa, Senhor, nessa liturgia, te apresentamos as nossas limitações, as nossas fraquezas. Queremos ser lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Queremos voltar para as nossas casas purificados, Senhor, perdoados. O mistério da salvação se faz presente hoje e nós acolhemos na nossa vida. Estamos voltando para a nossa casa, Senhor, conscientes da Sua paternidade. E não aceitaremos que nada nem ninguém nos trate com menos dignidade. Que nenhum irmão seja menosprezado. Que nenhum irmão possa sentir indiferença. Mas que a nossa fé nos faça acreditar neste reino pleno que um dia chegará. E que começa hoje com o meu testemunho, mas será pleno só com a graça de Deus. Nós acreditamos, Senhor, no nosso chamado e acolhemos hoje a santidade que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu amor e com a Tua misericórdia, a nos desenvolvermos e a nos tornarmos tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Meu filho, você só tem hoje para essa decisão. Você só tem hoje. Um dia Deus fará muito, mas comece com hoje. Santa Dulce dos Pobres começou a atender os pacientes no antigo galinheiro que tinha lá no convento. E com esse gesto ela construiu o maior complexo hospitalar do estado da Bahia. Eu não sei qual que é o mínimo, qual que é o galinheiro que Deus te pede hoje. Mas se você tiver coragem de viver, Deus fará grandes obras através do seu sim. Porque Ele é a fonte de toda a santidade. Ele é a fonte do amor que sustenta a nossa vida, que nos faz alcançar patamares que nunca imaginávamos alcançar. Senhor, que nossa Mãe Maria Santíssima nos ajude nesta caminhada. E hoje invocamos todos
todos os santos e santas, aqueles que hoje participam da liturgia celeste, que lá do céu eles possam interceder junto a Deus por nós, para que suas virtudes nos inspirem, para que os seus exemplos sejam nossa motivação, mas sobretudo, para que a santidade que eles viveram na sua época, no seu contexto, possa ser vivenciada hoje na nossa vida e no nosso chamado. Assim seja. Amém.